Olá, sejam muito bem-vindos ao Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical Systems do Brasil. Eu me chamo Cleiton Lúcio e hoje nós vamos falar de imagem do coração e do tão aguardado congresso do DIC, Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que acontecerá dos dias 10 a 12 de setembro em um formato 100% online. Este é o maior evento de imagem cardiovascular do país. E vamos aqui tentar desvendar algumas das novidades deste grande evento que promete trazer muitas novidades. E como sempre, para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui também um especialista da Canon Medical Systems do Brasil. Ele se chama Adriano Bordignon, ele é diretor de pesquisa, desenvolvimento, Healthcare IT da Canon Medical Systems do Brasil. Adriano, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Cleiton, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com você, especialmente com o nosso convidado, o Dr. Carlos Rochit, que é talvez dos maiores cientistas, né, do Brasil e do mundo, especialmente dedicado à área de imagem cardiovascular. Realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Imagina, Adriano, a gente que agradece. E no backstage a gente percebeu que o Dr. Carlos Rochit, além de ser um grande estudioso da área, também é uma pessoa que a gente vai aprender muito sobre a profissão dele de maneira muito descontraída. E para falar dele, né, o Dr. Carlos Eduardo Rochit, ele é professor livre docente do INCOR. Ele também é atualmente diretor-presidente do DIC, que é o Departamento de Imagem Cardiovascular. O Dr. Rochit também é coordenador do Grupo de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada Cardiovascular do HCOR e também foi considerado este ano um dos médicos cientistas mais influentes do mundo pela revista científica Plus Biology. Dr. Rochit, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Olá, Cleiton. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui junto com o pessoal da Canon e principalmente o Adriano, que é um grande amigo de muitos e muitos anos, nessa parceria que a gente tem tido com a Canon, tão frutífera e tão agradável, e que faz parte já da minha vida, né? Boa parte dessas publicações que acabaram me colocando dentro da lista dos cientistas mais influentes pela PLOS Biology, tem aí um grande dedo da Canon, antiga Toshiba, né? Mas da Canon e dessa companhia que é um grande prazer trabalhar e tem sido uma parceira científica muito, muito eficiente e prazerosa de se trabalhar com ela. Poxa, doutor, a gente que agradece poder compartilhar um pouco, na verdade, estar um pouco na sua presença e a gente agradece por você poder compartilhar um pouco do seu conhecimento, que com certeza será sensacional esse bate-papo. Mas para começar, eu já queria te fazer uma pergunta, doutor, que é a seguinte, né? Antes da gente iniciar o tema principal do podcast, eu gostaria de saber do senhor como é que surgiu essa paixão pela medicina, pelos estudos científicos e também pela imagem cardiovascular. O senhor poderia contar um pouquinho para a gente? Eu poderia, mas a gente termina no sábado, tá bom? Não tem problema. Vai demorar uns 48 horas de podcast. Não, eu tô brincando. Mas, de fato, a minha paixão pela medicina é meio inexplicável. É uma história verídica essa, mas eu dizia que queria ser médico aos 3 anos de idade, Deus sabe por quê, né? Mas a paixão pela imagem, eu tive uma formação médica, eu me formei na Faculdade de Medicina de Botucatu, pela Unesp. Eu sou de uma cidade muito pequenininha, ali perto de Botucatu, chamada Torrinha. Pouca gente conhece, fica ao lado de Brotas, ali naquela região do ecoturismo no interior do estado de São Paulo, mas uma região muito bonita. E acabei fazendo faculdade de medicina ali em Botucatu e depois vim para o INCOR para fazer a residência de cardiologia. O meu contato com a imagem começou aqui no INCOR, obviamente o INCOR já tinha ressonâncias magnéticas naquela época, mas ainda numa fase muito incipiente ainda, da imagem cardiovascular, e eu senti que era uma coisa que me atraía muito. E aí, realmente, a paixão, e eu digo que eu fui infectado pelo vírus da imagem cardiovascular, no momento em que eu decido fazer um estágio fora do país, e indo para Johns Hopkins, e encontrando o meu grande mentor, um verdadeiro pai para mim, do ponto de vista científico, que é o Dr. João Lima. Uma pessoa que me ensinou tudo que eu sei, mais um pouco. Ele é realmente talvez um dos maiores mentores que eu
conheça no planeta. A gente sabe quando uma pessoa consegue não só ensinar a parte técnica, né, mas dar uma lição de vida para você. Esse é o Dr. João Lima, que também tem tido uma parceria enorme com a Canon aí ao longo dos anos. E acho que a infecção aconteceu lá. Hoje a gente está em momentos pandêmicos, a gente fala em infecção viral, né? Então fomos infectados pelo vírus da imagem cardiovascular, mas esse é um vírus bom, que não mata ninguém e que é, na verdade, muito bom. Eu acho que começou aí com essa interação, com essa coisa prazerosa, com essa coisa instigante que é a imagem cardiovascular e o quanto ela contribui, né? A gente, como cardiologista, eu tive formação de cardiologia durante a residência aqui do INCOR, como eu comentei, a gente fica naquela busca de poder fazer diagnósticos, de poder ajudar o paciente cardiopata, que não é uma situação simples, né? A doença cardíaca carrega com ela um sofrimento muito grande, seja físico, seja mental para o paciente, não só pelos sintomas clínicos que são muito ruins, como também aqueles que não têm sintoma, pela ansiedade de poder ter eventos agudos, né? E muitas vezes eventos que possam, inclusive, ser fatais. Então, essa ansiedade é muito grande. Então, quando você quer ajudar o paciente nessa tarefa de fazer um bom diagnóstico e de trazer um benefício para ele, realmente é uma coisa que a gente tem um prazer. Eu acho que foi por aí que começou a minha paixão pela imagem cardiovascular, associada àquela interação com o Dr. João Lima e num ambiente que era um ambiente maravilhoso, né? A Johns Hopkins University é uma universidade que, desde a época do Dr. Blaylock, que criou a primeira cirurgia cardíaca, passando pelo Dr. Halsted, que foi um grande... ela é uma universidade nos Estados Unidos e no mundo que mudou paradigmas, né? Então, quando você está lá, você se sente na posição de mudar. Eu estou longe de ter mudado paradigmas, mas a gente ajudou, eu acho que a gente contribuiu de alguma forma para a imagem, para a medicina cardiovascular e para a imagem cardiovascular. Acho que começou por aí. Poxa, que legal, doutor. Foi muito legal saber um pouquinho da sua história. Aqui a gente tem uma pessoa também muito especial da cidade de Torrinha, mas esse é um assunto para outro bate-papo. Sensacional saber isso. Eu também achei muito interessante a parte que você fala da questão psicológica das pessoas que sofrem com doenças cardíacas, né? Eu, particularmente, já passei por um problema e eu sei como é ter aquela ansiedade de querer resolver logo o problema, então realmente é algo que é muito desafiador. Mas, doutor, como sempre aqui nos podcasts, além do profissional da Canon que a gente tem, porque a gente gosta de ver a parte mais técnica, e além de ter um grande médico para bater um papo, nós também temos outros dois apresentadores que eu preciso apresentar agora, né? A primeira pessoa que eu gostaria de chamar é o Fábio Oliveira e logo em seguida a Bá Rodrigues. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Cleiton? Já aqui muito animado com esse Por Dentro da Imagem, saber um pouco dessa paixão pelo doutor em servir, em ajudar as pessoas e o quanto que ele teve de conhecimento e, assim, uma honra estar aqui do lado entre os mais influentes cientistas, né, escolhido aqui pela revista Plus Biologic, como você mencionou aí no episódio, Cleiton. E a gente tem também aqui a Bá Rodrigues. E Bá, como você está aí por aí? Oi, Fá. Olá, doutor Rochite, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Adriano, seja muito bem-vindo também. Eu vou bem, obrigada, muito animada e cheia de curiosidade aqui, cheia de perguntas para o doutor Rochite. Inclusive, eu já quero começar com uma que é motivo de muita expectativa, de muita ansiedade para a comunidade médica. Doutor Rochite, a gente teve uma espera aí de algum tempo, mas a espera vai valer a pena. Afinal de contas, a gente está muito animado aqui, principalmente porque já está agendado o 10º Congresso do DIC, que vai acontecer dos dias 10 ao dia 12 de setembro. O congresso que vai ser hospedado numa plataforma virtual inovadora, com conteúdos em 3D, muita possibilidade de interação com os especialistas, totalmente online, e a gente viu que são mais de 200 especialistas confirmados e mais de 30 convidados internacionais de 11 países diferentes. Ufa, doutor! Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa grande novidade e tudo que vem ainda mais de novidade nesse 10º encontro do DIC. Bárbara, obrigado por trazer esse assunto à tona.
muito legal a gente poder falar um pouquinho do DIC. De fato, a gente teve aí, estamos tendo ainda, né? Estamos no segundo do ano de uma pandemia muito dura para o planeta, em especial para o Brasil, e obviamente isso acabou gerando um cancelamento de várias atividades científicas presenciais. E o DIC, na verdade, por acontecer normalmente ali em março, final de março, começo de abril, a gente pegou lá no começo de 2020 exatamente aquela chegada da pandemia. No momento em que ainda as estruturas online não estavam preparadas e prontas para atender grandes congressos, como o Congresso do DIC, de uma forma adequada, prazerosa e informativa para os nossos associados e para todos que se interessam por imagem cardiovascular. Então, no ano de 2020, a gente acabou sendo obrigado a cancelar o Congresso do DIC, que era o 10º Congresso, que ia ser realizado em Brasília. Mas a gente acreditou que a gente conseguiria passar essa pandemia no período de um ano e tentamos reagendar ele do ponto de vista presencial ainda em março deste ano. E, novamente, a gente foi surpreendido, né, por uma dificuldade de uma segunda onda, que foi, inclusive, pior que a do ano passado, como todos sabem. Bom, mas deixando as partes que são tristes para nós, mas que faz parte da vida e a gente tem que saber encarar e ir em frente, naquele período de março nós fizemos um simpósio internacional que foi um sucesso absoluto, só com palestrantes internacionais, e agora, em setembro, de 10 a 12, como você falou, guardem aí, quem estiver ouvindo, a data 10 a 12 de setembro, está chegando, nós estamos com o nosso 10º Congresso do DIC, totalmente virtual, online, com grandes novidades. A plataforma online realmente foi muito bem pensada, ela foi colocada para ser o padrão ouro da plataforma virtual. A gente está fazendo um investimento enorme para que seja um congresso prazeroso e informativo para todos os sócios. Vou até fazer uma pequena correção, nós temos mais de 200 especialistas confirmados e mais de 40 palestrantes internacionais. Então, a gente está, assim, batendo todos os recordes. É um congresso que, para o nosso associado, o sócio do DIC, ele é bastante acessível, ele custa R$100, inclusive, se eu puder falar isso aqui, é bem baratinho, né? A gente sabe das dificuldades de hoje. Então, a gente tentou fazer de uma forma que fosse muito informativo, que a gente pudesse trazer algo de positivo em períodos tão difíceis. Mas acho que a expectativa é enorme. O Congresso está trazendo novidades na área de imagem da ecocardiografia, né? Porque o Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC congrega a ecocardiografia, que tem mais de 1.500 sócios do Brasil inteiro, né? Acho que a comunidade ecocardiográfica do Brasil passa aí de 2.000, quase 3.000 profissionais fazendo ecocardiografia, que é um exame fundamental para a gente investigar as doenças do coração. E a gente está congregado junto nesse departamento com a ressonância magnética cardiovascular, com a tomografia computadorizada cardiovascular, com a medicina nuclear focada no coração, além de não técnicas, mas subgrupos diferentes, como a ecocardiografia vascular e o grupo de congênitas, seja ele na área da imagem, seja ele na área da ecocardiografia. Existe um grupo muito forte da imagem de cardiopatias congênitas, tanto em criança quanto em adultos hoje, todos eles congregados nessa grande comunidade de imagem cardiovascular, e como você falou, acaba se tornando o maior congresso focado, específico, e englobando todas de uma vez só, imagens cardiovasculares, né? Então, é um grande congresso, é um congresso que, quando presencial, era um congresso muito divertido, a gente espera que ele continue sendo assim. Eu costumo dizer que a festa, a gente tinha uma festa, a gente tem, né? E vamos ter o ano que vem, se Deus quiser, no DIC, a festa com a moçada muito jovem que trabalha na imagem, que ainda é a grande força desse grupo da imagem cardiovascular, é a moçada, é a juventude. É uma festa maravilhosa, a interação nos estandes, o ambiente desse congresso é muito bom. E a gente está tentando transferir tudo isso que era muito prazeroso no presencial para o virtual. É claro que é um desafio grande, mas a gente tem confiança que a gente vai tentar trazer um gostinho bastante legal daquilo que sempre foi o nosso congresso presencial. E na expectativa de que o ano que vem a gente volte todo mundo presencial de novo. Doutor Roschit, eu estou super curioso em saber, doutor,
sobre tecnologia do DIC. Perfeito. As evoluções que o doutor acompanhou nas últimas edições e o que promete ser apresentado como tendência para o DIC desse ano, que vai ser totalmente online, neste que é o principal congresso de imagem cardiovascular do país. Você pode revelar para a gente? Claro. É um prazer, Fábio. Obrigado pela pergunta mais uma vez. E a gente tem coisas muito, muito avançadas. Então, hoje, na área nossa, que é a área que eu milito particularmente, que é a área de ressonância e tomografia cardiovascular, nós vamos estar falando do uso, por exemplo, na casa da tomografia especificamente. Grandes especialistas no uso da tomografia para doenças estruturais, como a gente chama. A tomografia começou, acho que como a maioria de vocês sabem, com a Canon foi assim, papel importante, né? Papel principal dessa novela no desenvolvimento, né? Que foram os nossos trabalhos do Core 64, do desenvolvimento da tomografia para avaliação das artérias coronárias, né? Da avaliação da angiografia de artérias coronárias. Mas hoje a tomografia vai muito além disso. E a gente está hoje sendo, vamos dizer assim, os olhos, né, do intervencionista que trata uma série de doenças estruturais do coração sem precisar abrir o peito do paciente. Então, hoje a gente trata, por exemplo, estenose aórtica, que era antes uma cirurgia bastante agressiva, em que você tinha que abrir o peito, tirar a válvula aórtica e colocar uma prótese. Hoje nós colocamos a prótese através de catéteres. Mas para que o hemodinamicista que faz esse processo consiga colocar e consiga planejar esse tratamento de forma adequada, ele precisa das informações da tomografia. Então, hoje, não só. Aí eu citei o exemplo clássico, que é o que a gente chama de TAV ou TAVR, para que é a troca valvar percutânea da válvula aórtica, mas hoje a gente já faz troca valvar mitral, nós fazemos procedimentos paliativos de mitraclip mitral, em tricúspide, e nós vamos ter grandes especialistas falando sobre isso. Então, essa é uma grande tendência hoje. Quem quiser aprender sobre isso, nós vamos ter um colega brasileiro, que é o Dr. João Cavalcante, que está em Minneapolis, que é um dos líderes mundiais nessas tecnologias, falando com a gente sobre isso. Nós vamos ter um grupo enorme de palestrantes nessa área de tratamento estrutural. Ainda na tomografia, nós vamos ter muitas palestras sobre FFRCT, nós vamos ter perfusão miocárdica, que é uma coisa muito cara a mim e a Canon. Nós vamos ter coisas espetaculares. Na área da ressonância, nós vamos falar sobre amiloidose cardíaca. Hoje a ressonância, não muitas coisas, mas uma delas que vai chamar a atenção, nós vamos falar sobre a amiloidose cardíaca. Hoje uma doença, que é uma doença grave, muito mal diagnosticada há poucos anos atrás, hoje com um diagnóstico muito mais fácil através da ressonância magnética cardíaca e dos mapas paramétricos, o mapa T1, mapa T2, né? E nós vamos ter talvez a maior especialista no mundo nessa área, que é a doutora Mariana Fontana, que trabalha no Reino Unido, falando para a gente, compartilhando a sua experiência. Ela vai estar em 2 palestras, numa mesa redonda, a gente vai estar batendo papo. Como a gente está batendo papo aqui, o DIC vai ser um congresso de bate-papo, com abertura para o pessoal da audiência poder perguntar, poder tirar suas dúvidas e realmente aprender. Isso é que a gente quer, é isso que a gente imagina. A gente vai falar também, ainda na ressonância, aí já migrando para o eco também, de cardio-oncologia, que é aquelas lesões ou patologias cardíacas que acabam acontecendo de várias etiologias, seja do miocárdio, seja da coronária, durante o tratamento de câncer, né? Oncológicos. Durante o tratamento, seja ele quimioterápico ou radioterápico, tanto a ressonância quanto a ecocardiografia, através da medida dos strains miocárdicos, podem avaliar isso de forma muito clara e dar uma posição muito mais nítida para o cardiologista. De forma que são tópicos muito, muito avançados. Inclusive, nós vamos ter 2 cursos de strain miocárdico da ecocardiografia e vamos ter um curso integral de ressonância magnética hands-on, em que os indivíduos vão ter, dentro do seu computador em casa, o software cedido para ele interagir. E sabe aquelas salas que a gente tinha antigamente, que a gente sentava, cada um tinha o seu computador, tinha alguém apresentando e sempre monitores que iam ensinando você a usar o software? Pois nós vamos ter isso. Vamos ter isso para ressonância, para tomografia, para a ecocardiografia,
com vários softwares sendo disponibilizados para essa análise. Vai ser realmente muito legal. Então, a gente vai conseguir fazer um hands-on com interação, com monitores e as pessoas à distância, todos em casa. Então, isso tudo incluído, vai ser, não todos, mas a maioria desses cursos hands-on são gratuitos para quem tiver inscrito no DIC, né, dentro do Congresso. Então, muita coisa nova, muita coisa de realmente topo de linha, assim, vamos dizer assim, para a gente poder falar. Ainda só falando, quando eu falei da intervenção estrutural, eu falei da Tomo, mas também o ECO e o ECO 3D participam aí das intervenções estruturais, dos tratamentos estruturais, e a gente também vai estar falando disso. Mas ainda para fechar, já estou falando muito, eu sou meio italiano, sabe? As mãos não negam. Mas nós vamos ter sessões conjuntas com o ACE, que é o American Society of Echocardiography, e com o ACVI, que é o nosso correlato do DIC na Sociedade Europeia de Cardiologia, que é o grupo de Cardiovascular Imaging da European, eles chamam de European Association for Cardiovascular Imaging, que é o EACVI, né? EACVI, como a gente fala em inglês. Então, nós vamos ter sessões conjuntas com os maiores especialistas de imagem cardiovascular do planeta, nos ajudando a aprender e a divulgar tudo que tem acontecido de novo, que tem sido muito rápido. Eu que trabalho na área, eu vou dizer, não está fácil você se manter atualizado em todos os aspectos. Então, aproveitem o DIC, quem estiver nos ouvindo hoje, de 10 a 12 de setembro, é logo depois do feriado do 7 de setembro, então depois de toda a bagunça que vai acontecer no 7 de setembro, provavelmente, vamos relaxar, aproveita as suas férias ou o seu momento do fim de semana, que vai ser sexta, né? Sábado e domingo, com o foco aí, com alguns pré-congressos ali e com cursos hands-ons ao redor, tá bom? Então, marquem esse horário, reservem o dia para sentar na frente do computador e aproveitar, porque vai ter muita coisa boa lá acontecendo. Quantas novidades boas, doutor. E você fala com muito entusiasmo desse evento, e eu imagino quem está ouvindo ou vendo a gente aqui no Por Dentro da Imagem ficou super empolgado e já correr e fazer a inscrição para participar desse grande evento. E eu queria saber também, doutor, agora com o Adriano Bourdion, da Canon Medical, a Canon Medical também vai participar desse evento. E a gente está louco aqui para saber, Adriano, das novidades da Canon aí no DIC. Você pode falar um pouquinho para a gente, Adriano? Posso sim, Fábio. Você vê, né? O Dr. Rochitz sempre ele é uma pessoa muito entusiasmada. Quando ele estava justamente mencionando o conteúdo que vai ser abordado no DIC, eu, de fato, já fiquei empolgado, realmente. Espero poder conseguir conciliar minha agenda, alguns horários, para que eu possa também aproveitar, porque congresso como esse, de fato, é muito enriquecedor, né? E só aproveitando, né, precisava devolver um elogio, né? Eu diria que esse cidadão, esse professor, né, ele, para Canon, foi bárbaro, né, principalmente quando tudo isso ainda era uma novidade, ainda havia mil questões, se haveria sucesso, se haveria futuro. Eu diria que poucos pioneiros abraçaram, né, o conhecimento e foram adiante. O Dr. Carlos Rochitz foi um deles, e foi talvez um dos pioneiros na área aí, e de fato eu aprendi muito, né? Eu hoje sou responsável também pela área de pesquisa dentro da Canon, mas eu diria que né, eu sou engenheiro de formação, não médico, né? Mas muito do que eu aprendi, talvez da área de medicina, eu devo a esse professor, né? Esse professor que sempre foi muito paciente, né? Sempre conseguiu de alguma forma juntar os bits e bytes e ajudar a transformar em excelentes soluções clínicas. Mas, respondendo a tua pergunta, Fábio, sim, de fato, né, a Canon vai participar esse ano dentro do Congresso do DIC como um dos expositores, como todo ano acontece, e o nosso foco esse ano é mostrar justamente uma aplicação que chama Dynamic Myoperfusion, né, a perfusão dinâmica do miocárdio, do músculo do coração. Né? O doutor pode explicar com mais detalhes do que eu, logicamente, mas basicamente é uma técnica para a gente poder enxergar o coração de forma dinâmica, não só como uma imagem estática adquirida por tomografia, mas de uma forma dinâmica e observar como o fluxo sanguíneo se distribui e, de alguma forma, se apresenta dentro desse músculo que pode indicar uma patologia ou outra, né? Então, esses dados são adquiridos de uma forma
muito rápida, talvez pelo tomógrafo mais sofisticado que exista hoje no mercado, que é o Aquilion One Prism, né? O Prism é o único tomógrafo do mercado com 320 canais de aquisição simultânea, 640 cortes por rotação, realmente enfim, é o nosso equipamento mais sofisticado e que se propõe a ser a melhor solução justamente para esse tipo de aquisição, onde não só uma imagem estática é relevante, mas o dinamismo, né, desse fluxo sanguíneo é mais relevante para o diagnóstico. Uma vez adquirido todos esses dados, né, uma vez adquirida essa montanha de informações dinâmicas, né, do coração, ele faz várias aquisições em períodos de tempo muito curtos, melhor dizendo, e enviamos esses dados à nossa estação de trabalho, a Workstation Vitrea, né? Vitrea é um nome bastante conhecido aí dentro do ramo médico, né? Talvez seja referência para a parte de processamento de imagem cardiovascular, de forma que o resultado saia muito rápido e que os médicos possam tomar a melhor decisão clínica, o que fazer com aquele paciente. Em adição, nós também vamos mostrar algumas ferramentas dedicadas à colocação de válvula, né, o planejamento da colocação da válvula aórtica, né, como foi um dos tópicos aí relevantes que o Dr. Rochit mencionou no começo da sua fala. Então, vamos apresentar os bancos de dados atualizados, com diversos modelos diferentes e ferramentas que ajudam aí o nosso cliente no planejamento pré-cirúrgico para a colocação dessas próteses cardíacas. Tá? Então, em linhas gerais, basicamente, esse é o que a gente deve concentrar a nossa comunicação durante o DIC. Nossa, vocês falaram de uma maneira tão sensacional que acho que qualquer pessoa que ouviu assistir esse episódio vai querer participar do congresso. Doutor, eu queria saber o seguinte, você poderia falar se ainda dá tempo de participar do congresso e como os interessados eles podem se inscrever, por favor? Claro, Cleiton. Obrigado por dar essa oportunidade para a gente. E eu só complementando um pouquinho do que o Adriano acabou de comentar, a gente tem aqui no Encore, a gente teve o prazer de ter a Aquilion One Prism agora instalada, e até acho que teve hoje a inauguração com o vice-governador aqui, e realmente é um equipamento que sai realmente de uma categoria e de uma qualidade de imagem absurda. E abre uma perspectiva que o Adriano comentou da perfusão miocárdica de uma forma mais completa, que é a forma dinâmica que a gente gostaria. A gente, quando participou do Core 320, a gente fez ainda a perfusão estática, que a gente fala, adquirindo apenas uma fase do ciclo cardíaco, e hoje a gente pode uma fase do ciclo cardíaco, não, uma fase apenas, né, dentro do ciclo cardíaco, mas uma única imagem. Hoje eu posso, dinamicamente, acompanhar a chegada do contraste no miocárdio e a perfusão miocárdica de forma real time, né? Quer dizer, observar ela visualmente fase a fase. E esses equipamentos novos, como aquele One Prism, permite que a gente faça isso. Então, eu estou muito feliz aqui. Ainda estou aprendendo o brinquedinho novo aqui, mas é realmente algo que a gente deve a Canon, essa dedicação no desenvolvimento de coisas que são fundamentais. E hoje, como o Adriano falou, no começo pouca gente abraçou isso, havia uma dúvida se isso realmente vingaria, e hoje a gente não tem mais, eu nunca tive, mas hoje acho que a maioria já não tem, a dúvida de que essa é uma área que está trazendo e vai trazer cada vez mais benefícios para o nosso paciente. Bom, mas voltando à sua pergunta, para quem estiver nos ouvindo, super simples se inscrever no DIC. Dá tempo, sim. Nós estamos ainda hoje, não sei se eu posso falar, mas a gravação hoje é dia 24 de agosto, ainda dá tempo de falar. Então, assim, quem estiver ouvindo isso, até o dia 10 ou 12, a inscrição poderão ser feitas até o último momento. É só ir no site, que é o www.congressodic.com.br. Vai ter lá um ícone da inscrição, você vai clicar na inscrição, preencher seus dados e selecionar uma categoria. Você tem várias categorias lá que você vai poder se inscrever. Para quem é sócio do DIC, como eu já tinha comentado, são apenas R$100. Para quem não é sócio do DIC, mas é sócio da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, então, para a maioria dos cardiologistas que nos ouvem, ou mesmo colegas de outras especialidades, mas que eventualmente sejam sócios da SBC,
o valor é de 650, porém você ganha a inscrição do DIC, ou seja, você ganha uma anuidade que é no valor de R$500, basicamente, que somado ao 100 acaba dando basicamente a mesma coisa. Então você acaba se tornando sócio do DIC e pagando o congresso. Então é um valor um pouco maior. Para quem não é sócio, obviamente tem um preço maior, mas eu não acredito que ninguém queira essa última opção, só quem não gosta do DIC, que aí o valor é de R$800 para os não sócios da SBC, não sócios do DIC. Lembrando que os nossos colegas de outras especialidades e que são sócios do DIC, não precisam ser sócios da SBC, são sócios do DIC, podem sim ter o valor do sócio do DIC, que é de R$100. Então, para os nossos queridos amigos radiologistas, fiquem à vontade para se inscrever. Aí, após os preenchimentos dos dados, é só clicar lá no menu de selecionar a forma de pagamento, aquela coisa de cartão, boleto, tem várias opções ali, né? E aí a sua inscrição vai ser confirmada, você vai receber um e-mail com os seus dados cadastrados e as informações de acesso. E aí vão ter lá no seu e-mail a senha para você acessar a plataforma online do evento, aí que vai ficar totalmente aberto para vocês dia 10 a 12 de setembro e posteriormente ao evento também. O prazo final eu acho que vai ficar pelo menos até o final do ano para todos que participarem aí do evento, a maior parte das atividades. Inclusive a gente tem, além das atividades ao vivo que vão acontecer, obviamente em 4 salas simultâneas, etc., nós vamos ter uma quantidade enorme de atividades on demand, que você poderá assistir na sua melhor conveniência, no seu melhor momento ali, né, tomando o seu chazinho no sábado à tarde, de pé para cima, no sofá, naquele dia que você escolher para aprender um pouquinho de imagem cardiovascular. Mas é isso. Então, novamente, é só ir lá no site www.congressodic, tudo junto, DIC, né, congresso, DIC, sem ponto, sem nada, .com.br. Dr. Rochite, o senhor falou um pouquinho já numa resposta anterior, o Adriano também trouxe um pouquinho para a gente do COR 64 e do COR 320. Queria saber do senhor como foi a experiência de participar dos estudos multicêntricos do COR 64 e do 320 e como que foi esse grande marco, né, no passado, dessa descoberta, dessa pesquisa, dessa nova tecnologia, qual foi a consequência desses estudos e como que eles impactaram a medicina radiológica até os dias de hoje? Como COR 320, foram trabalhos científicos que mudaram a minha carreira, sem dúvida nenhuma, como cientista. Eu acho que eu e a Canon vivemos isso muito juntos, porque o COR 64 foi o primeiro trabalho a ser publicado que validou a angiotomografia de coronárias frente ao cateterismo, que é o padrão ouro, mas é um exame invasivo para ver as artérias coronárias. Então, ele foi publicado no New England e foi no mesmo ano que outros 2 trials multicêntricos, mas foi de longe o trial que mais impacto teve. Até eu estava checando hoje, fazendo um relatório, né? Pesquisador faz relatório o tempo todo para a CNPq, e eu chequei hoje o trabalho do COR 64 no New England Journal of Medicine, tem hoje acho que está em 1.300 ou 1.400 citações na literatura, para você ter uma ideia. Então, para você ter uma ideia do impacto que esse artigo teve em todo o mundo, porque foi um artigo que validou a técnica. Como o Adriano disse, muitos até não acreditavam. Quando ele foi apresentado no American Heart, um pouquinho antes dele ser aceito no New England Journal of Medicine, ele foi apresentado num congresso grande americano, American Heart Association, e houve um debate no final da apresentação que gerou turbulência. Muitos dos colegas cardiologistas na época achando que não era um método, que não deveria ir para frente, pedindo até a moratória. Eu lembro muito bem disso, da angiotomografia de coronários. O mesmo indivíduo, que é um cara conhecido, eu não vou falar o nome, que pediu a moratória, hoje ele é um dos grandes caras do NIH que liberam os grants financeiros, né, para pesquisa, e ele é um dos que mais libera dinheiro para financiamento de pesquisas usando a angiotomografia de coronárias. Então, você vê como o mundo dá voltas, né? Então, foi realmente uma experiência fantástica. Eu conheci
sob a liderança do Dr. Lima, como a gente já comentou, que foi o PI de todo esse processo. Foi uma experiência maravilhosa, onde eu interagi muito com o grupo todo da Canon, Adriano em especial na época, a Mary nos Estados Unidos, uma lista enorme, além dos pesquisadores ao redor do mundo, porque foi um trabalho multicêntrico. Então, o pessoal da Alemanha, do Japão, meu grande amigo Ninuma do Japão, assim, foi não poderia ser melhor, né? É o combo perfeito. Ciência de alto nível, publicação na melhor revista médica do planeta, impacto sem medida e um prazer de trabalhar entre amigos e de uma forma harmônica e prazerosa. Não pode ser melhor, né? Não tem nada melhor que isso. E na sequência, nós tivemos o Core 320, que foi na mesma linha, embora a gente tivesse, Bárbara, entrado numa validação da técnica seguinte, que nós julgamos naquele momento que era a técnica que deveria ser investigada, que era a perfusão miocárdica, que o doutor Adriano Bordignon acabou de comentar com a gente. Então, a gente também foi uma experiência fantástica, já utilizando, então, equipamentos de 320 colunas detectores, daí vem o nome, né, mais avançados, e que continuam sendo hoje o padrão ouro, né, em termos de equipamentos para a angiotomografia coronária. E, como eu falei, também esse teve uma consequência, um impacto enorme, um número de estações gigantescos. Embora a técnica de perfusão ainda esteja em evolução, que é aquilo que eu te falei, naquele momento que a gente publicou esse trabalho, a gente tinha algumas limitações do ponto de vista técnico que permitiam o diagnóstico, mas criavam algumas limitações que estão sendo vencidas, não são simples de serem vencidas, mas estão sendo vencidas com essa altíssima tecnologia que a Canon tem implementado nos seus equipamentos. E que a gente está aproveitando aqui no INCOR, graças a Deus. Tá bom? Tá ótimo, doutor. E falando no Adriano, eu queria chamá-lo novamente aqui à mesa para a gente continuar falando um pouquinho do Core 62 e do Core 320. Adriano, queria que você pontuasse mais algumas coisas. O que mais você pode contar para a gente de tudo isso? Bárbara, eu digo para você, esse é um assunto que realmente eu gosto muito de falar, né? Como o doutor Rochit mencionou, né? Foram épocas muito importantes, muito interessantes, né? Muito trabalho científico, muitas cabeças juntas tentando achar uma solução e tentando, de alguma forma, e acreditando que aquilo que era ainda incipiente, uma tecnologia nova, não provada, mas que tinha um potencial muito grande. Então, eu diria, né, foi de fato uma reunião de entusiastas no final, foi o que levou isso a cabo, né? E eu digo mais ainda, né, e isso tudo aconteceu meio assim por força dos brasileiros, né, querer ou não, o Dr. João Lima, da Hopkins, ele é brasileiro, enfim, né, como o Dr. Rochit mencionou, né, até o seu próprio mentor, e o próprio Dr. Carlos Rochit, que, de alguma forma, abraçou a causa, assim, com muita vontade, com muito curiosidade para chegar a cabo, de ver se realmente aquilo tudo funcionava. Então, ele não poupou esforços dentro do próprio INCOR para estabelecer todos os meios e os caminhos para que aquilo de fato chegasse e a gente pudesse ter uma conclusão apropriada do método, né? E eu conto para vocês, assim, uma historinha interessante de bastidores, né? Que o INCOR, nos 2 estudos, foi o maior responsável pela inclusão de pacientes, né? Então, todo estudo multicêntrico, enfim, todo estudo científico que se quer provar alguma coisa, você de fato precisa de pacientes elegíveis àquele método que você está desenvolvendo, está estudando, né? Então, lógico, esse ingresso de pacientes é importante para que você, de alguma forma, dê celeridade e conclua dentro de um tempo hábil aí o que se busca. E o doutor, de fato, foi fundamental, eu diria, talvez não poupou nenhum esforço para que isso, de fato, acontecesse, a buscar todos os meios possíveis, né, e foi o maior responsável pelo ingresso de pacientes, né, o INCOR aí, responsável pelo maior ingresso de pacientes nos 2 estudos. Então, por isso que eu digo, né, se não fossem os brasileiros, de fato, talvez teríamos demorado mais tempo para que tudo isso acontecesse.
e hoje, como uma consequência, né, então, onde tudo isso no passado eram ideias, conceitos, expectativas e promessas, né, hoje já é algo, eu diria, praticamente consolidado, aceito, né, os resultados de fato trouxeram a possibilidade de se observar o coração de uma forma pouquíssimo invasiva, e hoje cada vez menos, né, porque as novas tecnologias trazem cada vez melhoras na técnica, melhoras na qualidade de imagem, melhor aproveitamento de dose quando há necessidade de exposição de radiação, de forma que seja o mínimo invasivo possível ao paciente. Né? Mas tudo isso, de fato, começou aí nesses dois eventos aí multicêntricos, o COR 64 e o COR 320, que, de alguma forma, foi um fato muito gostoso poder ter interagido com todos eles à época, em especial aqui, né, para o meu amigo Dr. Carlos Rochit. O Adriano e o Dr. Rochit falam com muito entusiasmo e brilho nos olhos desses estudos. Inclusive, aqui eu trouxe para quem está nos assistindo, ouvindo por dentro da imagem, um pouco do Dr. João Lima, que inclusive foi comentado pelos dois, inclusive mentor do Dr. Rochit. O Dr. João Lima, para quem não sabe, é um brasileiro que nos orgulha demais. Ele é professor de medicina, radiologia, epidemiologia do Johns Hopkins School of Medicine. Para vocês terem uma ideia, essa escola de medicina, ela revoluciona a prática há mais de 100 anos e é conhecida como o primeiro centro de pesquisa dos Estados Unidos. Em linha com isso, doutor Rochit, eu queria perguntar para o doutor quais os ganhos que as instituições e toda a comunidade científica têm obtido por meio do bom relacionamento entre o doutor e o doutor João Lima. O doutor já falou de algumas coisas, mas eu queria que o doutor aprofundasse um pouco mais para a gente saber um pouco dessas curiosidades. Sem dúvida. Eu até comentei no começo, né, que a Johns Hopkins foi pioneira em muitas coisas, né? Pra você ter uma ideia, a luva cirúrgica, uma coisa simples que você conhece aí, que todo mundo conhece, que a gente usa luva para operar a cirurgia, né? Ela começou na Johns Hopkins, né? Antigamente se operava sem luva cirúrgica, né? E as histórias são assim, eu ficaria aqui até semana que vem contando, né? A história da luva cirúrgica é muito interessante, porque, na verdade, ela foi uma invenção do Dr. Halsted, né? Junto com um tal de Goodyear, que fazia uma borracha esquisita lá, que ele chamou para ver, porque ele queria proteger a mão da assistente de cirurgia dele, que era a mulher dele depois, e que tinha uma alergia muito forte ao álcool, né? Eles operavam sem luva, mas usavam antissépticos na mão, mas irritava muito a mão, eram coisas bem agressivas e tal. E para tentar proteger a mão dela, ele chamou o cara que trabalhava com borracha e começou. E aí eles notaram que quando eles começaram a usar as luvas, havia uma diminuição nas infecções da cirurgia. Para você ver como é que a coisa vai lá para trás. A história da Johns Hopkins, quem gosta de história da medicina tem que ver. Aí vem o Dr. Blaylock fazendo a primeira cirurgia cardíaca. Então, realmente um centro mundial de inovações, né? E não tem dúvida nenhuma. E acho que ter feito parte, mesmo que perifericamente, ter passado por lá me honra muito. É uma coisa que marcou a minha vida e é algo que marca a vida de todo mundo que passa por lá. É realmente uma experiência única numa instituição única. E ainda tendo como mentor o Dr. João Lima, que é um dos grandes pesquisadores daquela instituição, reconhecido pelos pares, alguém que, apesar de ter vindo do Brasil, se dedicou muito desde o começo à área cardiológica. Ele militou na cardiografia por muito tempo, depois migrou para a ressonância e finalmente para a tomografia. Realmente foi algo que foi uma conjunção de coisas boas, né? E os ganhos que as instituições têm e a comunidade científica tem de ter um parceiro como a Johns Hopkins e como o Dr. João Lima são quase indescritíveis, né? E aí não é só a minha relação, você comentou a minha relação com o Lima, claro, é quase de pai e filho, mas assim, o Dr. Lima é um mentor muito generoso. Ele não me treinou apenas, ele treinou uma série de pessoas aqui no Brasil.
né, com quem ele tem boas relações. Ele é um dos grandes responsáveis pelo motivo pelo qual a imagem cardiovascular, principalmente ressonância e tomografia, estão no Brasil. Se você comparar com o resto da Latinoamérica, ou mesmo com alguns países europeus, e até em alguns aspectos com algumas regiões dos Estados Unidos, nós estamos mais avançados. E isso se deve a essa semente, a esse fruto que o Dr. João Lima plantou aqui no Brasil, com pessoas muito competentes, entusiasmados na área da imagem cardiovascular e que conseguiram ensinar e transferir isso para o clínico, para o cardiologista clínico, que começou a usar e perceber o quanto era importante, o quanto era benéfico para o seu paciente usar as imagens cardiovasculares. Então, o Dr. João Lima é um dos responsáveis pelo estado atual da imagem cardiovascular no Brasil. De tal forma, que eu acho que eu posso falar, eu acho que não é segredo, que quem tiver entrando por DIC, voltando um pouquinho no Congresso DIC, na abertura, eu vou estar fazendo uma homenagem especial a ele, entregando virtualmente, né, depois vai, uma homenagem para ele, porque ele realmente, não só porque foi meu mentor, e eu hoje sou o presidente do Departamento de Imagem Cardiovascular, mas não é só por isso, mas é por isso tudo que eu comentei com vocês. Por ele ter aberto as portas da Johns Hopkins para muitos brasileiros, por ele ter sido mentor não só meu, mas de muitos outros brasileiros que foram para Hopkins ou que não foram e que estavam aqui, mas que participaram de forma direta ou indireta em pesquisas, em projetos, junto com esta pessoa que é, de fato, alguém de uma generosidade, de uma capacidade e de uma visão de mundo únicas também, assim como a instituição em que ele milita, que é a Johns Hopkins School of Medicine, né, a Johns Hopkins University, que também é uma instituição única, sem dúvida nenhuma. Doutor, que legal poder bater esse papo com o senhor e perceber como existem brasileiros que fazem a diferença no mundo, né? Exatamente. Sensacional. Eu queria agora entrar na parte de desafios, né? A gente falou bastante sobre a sua biografia, a gente falou sobre você ser um dos médicos mais reconhecidos no mundo na área de estudos científicos e tudo mais. A gente já sabe que o senhor preside o DIC, né? Que é o Congresso Nacional de Cardiologia, de Imagem de Cardiologia e tudo mais, né, doutor? Mas, assim, grande parte da audiência também do Por Dentro da Imagem é constituída de alunos de medicina. E é muito interessante quando a gente conhece a história das pessoas que chegaram lá para que elas também se sintam motivadas. Então, eu gostaria de saber quais foram os seus grandes desafios, desde lá do começo, quando você se graduou em medicina em 1990, até aqui. Você poderia contar um pouquinho? E, principalmente, o que você aprendeu com esses desafios para que esse aprendizado estimule mais os alunos de medicina a buscarem altos padrões de reconhecimento e de excelência na área? Perfeito. Veja, os desafios são sempre muito grandes, principalmente no começo. Eu acho que eu tive alguns desafios. Veja, eu cresci numa cidade muito pequena, de Torrinha, que a gente comentou, tem 10 mil habitantes. E você querer sair e fazer uma faculdade de medicina não é hoje, acho que está pior hoje, inclusive, mas mesmo na minha época era muito difícil você entrar numa faculdade de medicina. Então você tinha que ter, o seu primeiro desafio é ter certeza do que você quer, né, e realmente ir atrás. Então eu me lembro muito bem que em Torrinha a gente não tinha escola particular, por exemplo. Então a minha única opção do ensino médio era realmente o ensino público, que eu ainda acho que a época do ensino público muito bom foi uma geração antes da minha. Mas, mesmo na minha época, eu acho que, por ser uma cidade pequena, ainda era o refúgio de algumas coisas boas, e eu me dediquei muito e estudei muito, a ponto de entrar na Faculdade de Medicina de Botucatu sem precisar ter feito um colégio privado ou mesmo um cursinho. Eu saí do ensino médio e entrei direto na faculdade, o que era, de fato, uma exceção na época. Ainda é uma exceção você conseguir entrar imediatamente após o ensino médio na medicina. Então, esse foi um desafio, mas que eu me pus e que falei, não, eu preciso estudar, porque eu vou competir com pessoas que vão ter uma condição muito superior à minha, no sentido de oportunidade de estudo. E esse foi um grande desafio que eu consegui vencer. Em seguida, logo que eu terminei a faculdade de medicina e eu decidi fazer cardiologia, eu tinha uma grande dúvida, e eu acabei passando na residência tanto da Unesp, lá em Botucatu, como também de outras universidades, e aqui no INCOR também.
Embora aqui a gente faz primeiro a residência de clínica médica, depois você tem uma outra prova para poder entrar na cardiologia. E gerava uma certa dúvida se você conseguiria entrar na cardiologia aqui ou não. Então foi também um grande desafio decidir o que fazer nessa hora em que a vida apresenta bifurcações para você. E eu lembro aí de um grande professor que também me inspirou muito, o professor Paulo Tucci, que na época era o professor titular de cardiologia lá de Botucatu. Ele é oriundo aqui da Escola Paulista de Medicina, na verdade, um grande cientista. E eu lembro que eu sentei com ele calmamente. Então, procurar alguém, nessa hora das grandes bifurcações na vida, procurar alguém que já esteja na frente, que tenha uma visão e que você confie. E eu lembro que a gente comentou, ele falou, na época lá eu era o Torrinha, né? Porque eu era de Torrinha. E ele comentou, pensa bem o que você quer, que tipo de cardiologista você quer ser. Você gosta de fazer consultório, você quer ser um bom cardiologista? A nossa residência aqui em Botucatu vai te dar todas as condições de você ser um excelente cardiologista de primeira linha. Mas se você quer, por exemplo, coisas mais avançadas e tecnologia, quando esta palavra surgiu no negócio, tecnologia, parece que uma lâmpada se acende na sua cabeça e ali a decisão foi vir para São Paulo e vir. Então, essas decisões são grandes desafios que você tem que, com muita calma e muita dedicação, pensar, meditar e ver o que você realmente quer. E uma vez que você viu que você está definido o que você realmente quer, você ir atrás. Então, esse é o grande, eu acho que são os grandes desafios. Esse é o terceiro desafio que eu costumo dizer, foi no final da residência aqui no INCOR, em que eu poderia voltar para fazer consultório, né, para ter uma vida cardiológica normal, ou eu poderia progredir e ir para fora do país, que foi a minha opção. E, novamente, um grande desafio no sentido de ter que ter bolsa, de ir atrás de financiamento, no caso, eu consegui um CNPq, ou mesmo ter a sua aceitação na Johns Hopkins, que não foi fácil, eu não era conhecido lá. Eu me lembro muito bem de eu ir atrás de um professor da Johns Hopkins que estava vindo para o Brasil num congresso, Dr. Gary Gerstenblit. Eu descobri qual era o voo que ele ia de São Paulo para Porto Alegre, que o congresso era em Porto Alegre. Entrei no voo e fiquei perguntando quem era o Dr. Gary. Hoje em dia, se eu fizesse isso, acho que eu ia ser iam pensar que eu era um terrorista e iam me jogar para fora do avião. Até descobrir, e sentado do lado dele na viagem inteira, para me apresentar a ele e tentar, aí sim, abrir as portas, que acabou sendo, por coisa do destino, abrindo a porta para eu ser fellow, não dele, né, mas sim de um brasileiro, que era o João Lima, que eu também não conhecia anteriormente. Então, na verdade, se eu tive, eu não sou, acho que eu não sou ninguém para dar conselhos, mas se eu puder dar um, é isso, para o pessoal jovem que está começando. Primeiro, defina bem se é aquilo que você quer, porque é muito difícil você gastar energia em algo que você não tem certeza e você pode se arrepender. Isso gera uma frustração em bola de neve para trás, um círculo vicioso e não virtuoso. Mas uma vez que você definiu e meditou bem e é isso que você quer, é focar a energia tipo laser beam ali, focado naquele ponto, que eu acho que você vai vencer os seus desafios. É a maneira que a gente tem para poder vencer as grandes barreiras. Doutor, que honra receber o senhor aqui hoje, com toda a sua simpatia, com toda essa história maravilhosa, inspiradora, não só para quem é estudante de medicina, para quem é da área de radiologia, para a área médica, mas para o público em geral, como nós três apresentadores aqui, que não somos tanto da área médica, mas foi uma delícia ouvir a sua história. Eu queria muito que o senhor deixasse agora um recado final para quem está nos vendo e nos assistindo, e os seus contatos para quem quiser ter essa chance de trocar um pouco de conhecimento com o senhor, por favor. Olha, o meu recado final é primeiro agradecer a vocês desse bate-papo super agradável, o Adriano, que é esse amigo de coração que a gente tem há muito tempo, a Canon Medical System, que tem sido fenomenal como parceira, não só quando a gente fala Canon, né, a gente pensa é uma empresa grandiosa e tal, mas as pessoas, principalmente a Canon, como eu falei, eu que tenho muitos amigos também, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, né, mas são as pessoas da Canon, né? Não é o prédio, não é o tijolo, as pessoas que formam a Canon. Eu acho que vocês têm um asset, como a gente diz em inglês, que é impagável. Todas, assim, com 100% das pessoas com quem eu interagi na Canon,
dos diretores, do Flávio, enfim, de todo mundo. São pessoas de tão trato gentil, de tão agradável convívio, que isso transforma uma empresa. Quer dizer, além, obviamente, da tecnologia e de tudo que uma grande empresa tem que ter, e a Canon tem, as pessoas... Eu queria muito agradecer a Canon, porque, para mim, tem sido uma experiência de vida, uma parceira de vida, mas, de novo, com as pessoas, né, que a compõem, que é impagável, faz parte, pedaço da minha vida, não tem como tirar, faz parte da minha história. Então, eu queria agradecer a vocês aqui do podcast, ao Adriano, que é um desses tijolinhos, ao Eduardo, que me convidou aqui, e a todo mundo. Eu não vou falar o nome de todo mundo, senão vai faltar gente, porque a lista é muito grande. Eu não fiz a lista e vou esquecer, né? Então eu não posso falar, senão vai faltar gente. Mas a todo mundo aí da Canon que me honrou com esse convite, e com essa, não é esse convite de agora, com esse convívio de vida que eu tenho tido com vocês. Então, acho que, primeiro, um agradecimento. Acho que isso é o mais importante. Depois, eu acho que fica a mensagem de que uma parceria que é focada e direcionada e dirigida, né, e pautada pela ciência, tendo em vista o paciente lá na frente, quer dizer, uma ciência para trazer benefício, né? Nós estamos vivendo isso aqui com a pandemia, né? A ciência com a vacina salvando vidas. É mais ou menos isso, não é tão direto assim, né, na doença cardiovascular, mas é exatamente assim que eu me sinto. Ciência, gerando ciência, tecnologia para salvar vidas. Eu acho que isso é uma missão de vida que eu me propus a fazer e que é muito prazerosa para mim. É o que me faz acordar todo dia de manhã, né? Senão a gente perde a vontade, né? E essa vontade, graças a Deus, apesar de os anos irem passando, a gente vai ficando velhinho, mas acho que ainda não me sinto velho. Como vocês falaram, eu acho que eu tenho mesmo uma animação boa para as coisas que eu faço, eu gosto do que eu faço. E graças a esse convívio e essas parcerias que a gente tem, que são parcerias que são muito prazerosas. E com relação aos contatos, eu deixo o meu e-mail, meu último nome é Rochitte, né, que todo mundo deve ter lido aí, rochitte@gmail.com, é o meu contato de e-mail para todo mundo. Eu consigo retornar para vocês, se vocês preferirem, com alguma dúvida. Eu estou sempre aberto aqui, tanto no INCOR quanto no HCOR. Vocês já disseram, eu tenho essas duas instituições centrais aqui em São Paulo, onde eu trabalho, além do Hospital Procardíaco também no Rio, mas fundamentalmente aqui as duas são onde eu posso. Inclusive, a gente tem um estágio de fellows nas duas instituições, onde a gente treina cardiologistas e radiologistas a se dedicarem à imagem cardiovascular, aí especificamente ressonância e tomografia. Também está em aberto para quem quiser. A gente tem esse estágio. Só entrar em contato, a gente pode orientar quem tiver interesse em aprender e a crescer dentro dessa área que, para mim, é fantástica e vai continuar sendo. Agora vem aí inteligência artificial, vem coisas novas por aí. Isso não vai parar por aí, não. Mas é isso. Obrigado, um abraço a todos. Doutor Rochitte, a gente que agradece o senhor mais uma vez. Como é bonito de ver essa empolgação, esse amor, tanto pela tecnologia, pela pesquisa, pela medicina, transborda na sua fala, no seu jeito de lidar. O senhor parece um menino falando, encantado com a sua profissão e com tudo que ela pode proporcionar aos pacientes, aos médicos, a gratidão que o senhor tem pelo Dr. João Lima, pela sua formação, pela sua origem. Doutor, só agradecer mesmo a sua participação, o carinho durante a gravação aqui. Muito obrigada pela sua participação. E eu queria agradecer também ao Adriano por participar aqui com a gente. Adriano, muito obrigada por fazer esse Por Dentro da Imagem com a gente. Agradecer ao Cleiton e ao Fábio também. A gente se encontra no próximo Por Dentro da Imagem. Eu que agradeço, Bárbara. Foi um prazer estar aqui com você, com o Cleiton e com o Dr. Carlos Rochitte, logicamente. E eu só para terminar, eu só queria falar complementar com uma frase, basicamente, né? Vamos dizer assim, parcerias, elas só dão certo, de fato, por quê? Porque os objetivos são os mesmos, né? Então, como o doutor falou, ele tem paixão pela ciência, pelos pacientes, pela medicina,
e de alguma forma nós da Canon, né, também temos, né, nós também temos o foco na tecnologia, na melhor tecnologia que possa servir ao paciente, foco no paciente, para que ele tenha sempre o melhor possibilidade do diagnóstico possível que a tecnologia possa oferecer naquele momento, e nós temos, de fato, uma certa paixão por relacionamentos de longo prazo. Isso faz parte da cultura da Canon, isso faz parte do nosso DNA, então, de alguma forma, tudo isso perpassa um pouco aqui do que a gente gostaria de mostrar, e eu digo, isso de fato é bastante verdadeiro, isso até pertence aos valores da companhia, e logicamente nós tentamos fazer com que isso de fato seja entregue, que seja reconhecido, né, pelos nossos parceiros, pelos nossos clientes e pela comunidade médica. Muito obrigado. O Adriano, ver você tão entusiasmado também falando dos projetos, dos estudos, também nos empolga muito mais aqui no Por Dentro da Imagem. E saber da história do Dr. Rochit, ligado à torrinha, né, da pequena torrinha para o mundo, Dr. Rochit, e seus estudos científicos, a gratidão dele para o Dr. João Lima. A gente ficou aqui muito entusiasmado com toda essa evolução, ciência e tecnologia salvando vidas. Muito obrigado para você que ouviu aqui e assistiu Por Dentro da Imagem. Obrigado, Bá Rodrigues, e obrigado, Cleiton Lúcio. Poxa, Fábio, eu que agradeço. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bá. Obrigado, Adriano, por ter dividido essa mesa comigo hoje nesse episódio. E, doutor, muito obrigado por poder compartilhar o seu tempo e seu conhecimento. E, sinceramente, que honra poder conhecer um grande profissional da área e um grande ser humano. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final do episódio, né, do Por Dentro da Imagem. Nosso muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, né? Nós estamos tanto em áudio quanto em vídeo. No áudio você pode procurar a gente nas suas principais plataformas de podcast. Então pode ser no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, entre outras, tá? E se você quiser assistir a gente em vídeo, nós estamos também no YouTube, no canal da Canon Medical Systems do Brasil. E se você tiver alguma sugestão, elogio ou crítica, envia pra gente um e-mail. O nosso e-mail é contato@pordentrodaimagem.com. Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e nos ouviram até aqui. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau.